Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, estado do Rio. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Obra de Jesus e a Obra da Religião. E está baseada no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 18, passagem que nós vamos ler agora. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. A maca era uma espécie de cama portátil. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Agora você já está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então, os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: Meu Pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um meio de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Versículo de número 17 diz que Jesus, respondendo aos líderes judeus, afirmou: Meu Pai sempre trabalha, e eu também, quer dizer, eu também trabalho. Jesus tem um trabalho, tem uma obra a fazer. O trabalho de Jesus, que ele veio fazer na terra, nunca foi aceito nem compreendido pelos religiosos do seu tempo, que se tornaram seus adversários. Podemos dizer também pelos religiosos de hoje, porque vai contra todo trabalho da religião. Quer dizer, a obra de Jesus e a obra da religião estão em oposição uma à outra. Nessa passagem nós vemos claramente essa oposição, esse contraste infeliz, porque a religião, infelizmente, ela, ao invés de restaurar o ser humano, de salvar o ser humano, o que ela consegue é oprimi-lo com seus preceitos, com as suas regras. A obra de Jesus é restaurar o ser humano, e a obra da religião é oprimi-lo. A obra de Jesus começa por se interessar por nós,
Jesus procurou saber sobre aquele homem. Diz aqui que ele soube que estava enfermo por tanto tempo, 38 anos ali esperando pela cura. Jesus se interessou por ele. Jesus quis curá-lo. Jesus perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Essa é a pergunta para nós que Jesus ainda faz até hoje. Você gostaria de ser curado? Você gostaria de ser salvo? Você gostaria de ser restaurado? E Jesus é o único que pode fazer essa pergunta. No versículo 8, diz que Jesus falou para aquele homem: levante-se, pegue sua maca e ande. Jesus fez por ele o que os religiosos não foram capazes de fazer. Qual deles poderia dizer, teria poder para dizer, melhor dizendo, para aquele homem: levante-se, tome a sua maca ou a sua cama e ande? Nenhum deles tinha autoridade para isso. Só Jesus tinha esse poder. Então, aí nós vemos a grande diferença da obra de Jesus. Só Jesus tem poder de fazer por nós aquilo que ninguém mais pode fazer. Mas ao invés de se impressionarem com esse milagre que Jesus fez, ao invés de louvarem e glorificarem a Deus por esse milagre, aqueles homens procederam novamente de acordo com a sua religiosidade hipócrita. No versículo número 10, diz assim, que os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Eles não tiveram nenhuma sensibilidade para reconhecer o milagre, mas preocuparam-se em condenar Jesus e também em condenar aquele homem, o paralítico, o ex-paralítico, né? A obra de Jesus, entretanto, é a obra que Deus o enviou a fazer este mundo. A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, para fazer o bem ao mundo. Em outra ocasião, Jesus disse: eu vim aqui para fazer a obra de meu Pai. Por isso ele disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho também. Eu faço o mesmo trabalho de meu Pai. Aliás, esse foi o motivo daqueles líderes também condenarem Jesus, porque diz assim, não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, ele se igualava a Deus. Jesus disse em uma ocasião, confrontando esses líderes: se vocês não creem em mim, pelo menos creiam nas obras que eu faço em nome de meu Pai. Elas são testemunho que eu vim de Deus, que eu faço as obras de Deus. Essa é a obra de Jesus. A obra de Jesus é salvar e restaurar o homem. Mas também a obra de Jesus é feita pela graça e mediante a fé, enquanto que a obra da religião é baseada em méritos pessoais. 2 vezes nesse episódio, Jesus tomou iniciativa. Primeiro, ele perguntou ao homem, no versículo 6, você gostaria de ser curado? E depois, no versículo 14, ele disse, agora você está curado, deixe de pecar, para que nada de pior lhe aconteça. Então, Jesus tinha 2 palavras para aquele homem. Primeiro, levante-se, tome a sua cama e ande. Mas antes perguntou, você gostaria de ser curado?
Essa é a pergunta de Jesus para nós. Você gostaria de ser curado? Você gostaria de ser restaurado? Você gostaria de ser salvo? Você gostaria de ser liberto? Só Jesus pode fazer esse tipo de pergunta. E só Jesus tem poder para realizar essa obra em nossa vida. E então, Jesus faz isso quando nós nada podemos fazer por nós. Aquele homem estava ali, deitado no chão, sobre aquela cama portátil. Podemos até pensar que, como acontecia até agora há pouco tempo, era uma espécie de esteira. Paralítico, 38 anos. O que ele podia fazer para ser curado? Nada. Assim é a obra de Jesus, é pela graça. Jesus vem com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia e faz por nós o que nós não podemos fazer e o que a religião também não pode fazer por nós. E essa obra é pela fé. Quer dizer, Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos restaura, Jesus nos liberta pela fé. O homem nem sequer perguntou o nome de Jesus. Mais tarde, quando ele é perguntado, quem foi que falou que disse para você ser curado? E ele disse, eu não sei. E Jesus tinha desaparecido no meio daquela multidão. Mas ele creu. Diz aqui que no mesmo instante o homem ficou curado. No mesmo instante ele pegou a sua maca. O seu gesto de fé foi fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas e se ele era paralítico, como é que ele ia levantar-se? Mas ele fez, pela fé, esse gesto, um gesto de fé. Então, ele creu na graça de Jesus, no poder de Jesus, e foi curado. Mas a cura ia contra as regras do sábado, como os líderes judeus, os hipócritas falavam. Começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Se empenharam mais em encontrar um modo de matá-lo, porque Jesus violava o sábado. Mas o que Jesus fez não foi violar o sábado. Jesus fez o bem no sábado. Em outra passagem, Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, o importante para nós não são regras a respeito do que podemos ou não podemos fazer. O importante para nós é recebermos a graça de Deus e o bem em nossa vida. Ao invés de fazer o bem, aqueles homens impunham regras opressoras que impediam as pessoas de serem abençoadas. Aquele homem estava ali há 38 anos. A passagem diz que havia uma multidão de enfermos ali esperando por cura. E, infelizmente, aqueles religiosos, aqueles líderes, não faziam nada por eles. Ninguém daquela multidão recebeu nenhum benefício daqueles homens. Por isso que ele, o ex-paralítico, respondeu quando eles disseram: quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Então ele disse: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Se Jesus podia curá-lo, podia também permitir que ele carregasse a sua maca. Se Jesus podia restaurar a sua saúde, então ele tinha o poder para dizer para ele o que ele devia ou não fazer no sábado, e não aqueles hipócritas. A obra de Jesus é pela graça, mediante a fé. E, infelizmente, a obra da religião é baseada em cumprimentos de regras, em preceitos.
em méritos pessoais, é o que você faz para Deus, não o que Deus faz para você. Concluindo, podemos dizer que a obra de Jesus, infelizmente, não tem nada a ver com a religião, porque Jesus salva e a religião não salva. Jesus transforma e a religião não muda ninguém. Então, receba pela graça, mediante a fé, a obra de Jesus em sua vida. Amém.